Olha só, quero comentar com vocês nesse vídeo sobre o Atlético Paranaense, né? Que não tem mais o técnico Luiz Felipe Scolari, o Filipão, que na verdade não atuava como técnico mais no clube, né? Não tem também o Turra, né? Que acabou saindo, deixando o clube. No primeiro momento parece que desejava ficar, mas o clube entendeu que não valia a pena. E agora alguns nomes são ventilados aí no Furacão como possíveis perfis aí que o clube vai atrás para tentar contratar um deles, né? Um técnico estrangeiro também poderia ser interessante no Furacão, na minha opinião. Mas acho que no caso do Atlético Paranaense, gente, dá para aceitar, por exemplo, que um técnico brasileiro aí que tenha um trabalhos bons, possa ser um técnico interessante para o Furacão. Dois nomes em especial são assim, especulados hoje no Furacão com muita força, né? Um deles é o nome do Cuca, né? Que é ex-técnico do Corinthians, ficou muito tempo ali no Parque São Jorge, deu muita polêmica na contratação dele. O outro nome é o Thiago Nunes, né? Quero tratar desses dois nomes aqui. E vamos tentar entender aqui juntos, né? Se de fato um desses nomes poderia ser interessante hoje para o Furacão. Vamos lá. Antes disso, chamar sua atenção para o fato de que este vídeo aqui, gente, tem um patrocínio da PagBet, tá? Para você que curte uma aposta esportiva, tá? A PagBet é uma casa de aposta que não anda se envolvendo aí em certas polêmicas, né? Ela é diferenciada, ela chegou para democratizar o acesso às apostas esportivas aqui no Brasil. Você pode depositar a partir de R$ 1 e a partir deste valor já consegue jogar. Também as cotas são sempre muito altas. Também, né, é uma casa de aposta que trata você como um consumidor de verdade, tendo atendimento ali humanizado durante 24 horas por dia. Na madrugada você pode entrar em contato com a PagBet, que vai ter alguém para te atender. E não é uma máquina, é um ser humano, né? E você pode depositar ou sacar via Pix. É isso mesmo. R$ 1, gente. E a partir desse valor, você já começa a jogar. Ah, não gostei, não curti, então vou pegar meu dinheiro de volta. Rapidamente cai na sua conta através do Pix também, né? Assim, se você curte uma aposta esportiva mesmo, eu deixo essa dica aqui. Você pode usar o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar na PagBet. Minha sugestão, se cadastra lá, deposita um valor mínimo para você sentir a atmosfera, sentir o layout, curtir o layout. E se realmente você não curtir, você pega o seu dinheiro de volta. Eu tenho pra mim que você vai curtir muito essa casa de aposta, porque de fato ela é bem diferenciada, tá? Olha, não estaria aqui me patrocinando se eu não investigasse muito bem essa casa de aposta e não entendesse que de fato ela é bem diferenciada. E claramente essa dica é para você que curte uma aposta esportiva, porque a aposta tem que ser feita com muita cautela, com muita objetividade. Beleza, meus amigos? Então é isso. Obrigado pela gentileza aí. Vamos voltar então à questão do Atlético Paranaense. Olha só. O Cuca. O Cuca, gente, em teoria, ele já teria encerrado a carreira dele quando ele não deu certo no Corinthians. Eu tenho informações, inclusive, aqui de que gente do staff do Cuca o aconselhou, inclusive, a dar um tempo na carreira. Alguns sustentam, inclusive, que membros da sua família também o aconselharam nesse sentido. Eu não tenho nenhuma informação muito séria em relação a isso. Muito disso é especulativo que eu estou falando aqui, né? De que membros da família dele o aconselharam, e de que membros do staff dele também o aconselharam a dar um tempo na carreira. Para muitos, o Cuca teria encerrado a carreira dele naquele momento, em virtude de toda a polêmica que gerou a chegada dele ao time do Parque São Jorge, ao Corinthians, né? Como é que tá a cabeça do Cuca? Será que de fato ele está num momento muito bom para ser técnico de futebol? O Cuca tem essa questão mal resolvida, né? Que o persegue de certa forma e acha até que aqueles que sustentam que ele deveria dar uma resposta muito mais assertiva em relação a isso, acho que estão corretos. Há muita legitimidade naqueles que cobram do Cuca uma postura diferente em relação ao acontecimento no qual ele se envolveu de fato na Espanha, e de fato se envolveu, né? Já tem muito tempo, olhar para aquele tipo de crime naquele momento era muito sério, era muito diferente de hoje, né? Era um olhar muito mais brando, e a questão é até se ele realmente deveria ser julgado a partir do que significava aquele episódio naquela época, né? Episódio que para alguns é de fato um crime, né? E acho que de fato não tem muita o que contestar. E olhar sobre esse tipo de crime hoje é outro completamente diferente, né? Então tem isso daí. Teve o episódio também do Grêmio que deu um jeito ali de pagar a fiança e trazer os jogadores ali para cá. A justiça espanhola permitiu desde que os jogadores voltassem ali à Espanha para responder ao processo, isso nunca aconteceu. E acho que esse é um problema aí do Cuca, né? Cuca pode hoje pisar na Espanha? Não, não pode. Seria preso. Então isso, na verdade, coloca aí questões muito complicadas sobre o técnico.
deixando tudo isso de lado, se é possível, e precisamos combinar aqui, né, se a abordagem moralista, ela realmente tem que entrar na análise, né? Porque se tiver de entrar na análise, eu concordo que ela possa entrar, mas que tem que entrar em várias análises, né? E há muito oportunismo em relação a essa questão também. Você que torce para o Furacão, você aceita o Cuca como técnico da sua equipe? A despeito do que aconteceu? Se você aceita, beleza, vamos lá então. Se você não aceita, eu entendo a sua opinião também. Aqueles que aceitam, eu acho que dá para entender. Aqueles que não aceitam, eu acho que também dá para entender. Agora, de fato, o Cuca poderia ser um técnico interessante no Furacão? Pensando no técnico Cuca, é possível que ele fosse um técnico interessante para o Furacão? É isso, né? Ele foi um técnico que levou aí o Galo recentemente a um título. É um técnico, contudo, que tem problemas de deixar projetos rapidamente, né? Quando muitos imaginam que ele vai ficar, que ele vai permanecer, ele deixa. O clube, né, por manifestar cansaço, desgaste e outras coisas, mas este é um problema realmente complicado aí para o Cuca. Mas dentre os técnicos brasileiros, né, no comando de sua equipe dentro de campo, vamos combinar que se trata de um dos melhores profissionais, né? Um dos melhores. E com bons números aí nos últimos anos. Claramente que quando ele voltou para o Galo não foi bem. Claramente que no Corinthians também não teve nem tempo, né, de fazer um trabalho. Mas no pouco tempo que ele esteve ali presente ali no comando do banco de reservas do Timão, também não mandou muito bem. Então, agora, no geral, é para mim um dos melhores técnicos que temos sim no futebol brasileiro. No Furacão, daria certo? Na minha opinião, no Furacão, sim. Poderia dar certo por uma questão que também pode legitimar a contratação do próprio Thiago Nunes. Vamos lá. E o Thiago? O Thiago tá na equipe peruana, né? O trabalho dele ali é visto por alguns como bom, é visto por outros como um trabalho ruim no Sport Cristal. É um técnico que tem ali uma capacidade, uma visão de jogo hoje voltada muito ao jogo ofensivo, mas é sobretudo uma visão muito híbrida, né? O Thiago nem sempre foi um técnico ofensivo em algumas equipes. Teve time aí que ele treinou em que a equipe dele não mandou muito bem ofensivamente, que a equipe dele foi bem defensiva, né? O que a gente vê da carreira do Thiago é que é um técnico que pode ser tanto ofensivo como defensivo, a depender da qualidade do elenco, a depender também do contexto da sua equipe, a depender também do adversário. Então é um técnico que muito mais se adapta ao adversário do que propriamente um técnico que, a priori, a gente pode entender como ofensivo ou defensivo. Conta em favor do Thiago Nunes o fato de que quando ele esteve no Atlético Paranaense, ele mandou bem. Ele conseguiu fazer um excelente trabalho no Atlético e aí deixou bons sinais aí. Saiu pela porta da frente, né? Fazendo um bom trabalho. E muitos torcedores hoje ainda se lembram do ótimo trabalho que ele fez no Furacão, né? O fato de que ele não andava muito bem, tirando aí o trabalho dele no Cristal, que é mais ou menos, né? Mas ele não andava muito bem em outros trabalhos aí recentes. Há muito tempo, na verdade, o Thiago não faz um bom trabalho. Mas o fato é que ele tem ali, teve uma boa passagem pelo Furacão, e ele é um técnico que tem um entendimento interessante de futebol também. Dentre os técnicos brasileiros, acho que é um dos que estuda bastante futebol. Por que, na minha opinião, o Thiago e o Cuca poderiam dar certo no Furacão? Eu acho que ele poderia dar certo no Furacão por motivos que talvez ele não desse certo em outras equipes. Ou seja, há um contexto hoje no Furacão que favorece muito o trabalho dos técnicos dentro de campo. Este é um ponto muito interessante, né, do clube, né, que facilita muito, que faz com que o trabalho de muita gente no clube respingue na qualidade dos jogadores dentro de campo, respingue no trabalho do técnico dentro de campo. Eu estou falando do contexto interno do Atlético, que hoje é um clube bastante organizado, institucionalmente muito forte, né? Um clube que bem estruturado, um clube que tem muitos profissionais ali competentes, né? E o trabalho desses profissionais, como eu disse, acabam facilitando bastante o trabalho também da comissão técnica e do técnico. Pensa naquela equipe que você olha para ela e fala assim, bom, como é que está fazendo tanto sucesso assim se não tem grandes jogadores? Você olha para um Independiente Del Valle, por exemplo, e fala, poxa vida, esse time aí não tem jogadores tão bons assim. Como é que esse time veio aqui ao Brasil, por exemplo, um time do Equador, e consegue ganhar um título do Palmeiras? E alguns jogadores, inclusive, ali, não deram tão certo assim em outras equipes. Isso acontece com alguns jogadores e também acontece com alguns técnicos, né? O mesmo a gente pode falar do Defensa e Justiça, né? Que veio aqui ao Brasil, e esse sim, né? Ganhou o título do Palmeiras, né? Na verdade, o Independiente Del Valle ganhou o título do Flamengo, né? Você olha para o Defensa, você percebe que não tem tantos jogadores interessantes assim. O fato é que os jogadores conseguem jogar bem no Defensa. Por que isso acontece com algumas equipes e com outras não? Né? Por causa desse contexto interno muito favorável para o trabalho da comissão técnica, assim como também para o trabalho dos jogadores. Então é um clube que facilita tudo para o técnico. Hoje, há poucos clubes aqui no Brasil que têm esse perfil. Um deles é o Atlético Paranaense, gente.
E em virtude disso, tudo fica muito mais facilitado para o treinador. E em virtude disso também, acho que a qualidade de um técnico como o Cuca ou um técnico como o Thiago acabam sendo suficientes, essa qualidade acaba sendo suficiente para que esse técnico seja um perfil interessante para a equipe, sim, do Atlético Paranaense para o Furacão, né? Ou seja, os efeitos colaterais aí de um técnico como o Thiago e os efeitos colaterais de um técnico como o Cuca, eles são perfeitamente equilibrados pela força interna, pela qualidade interna do que significa o Furacão ali do ponto de vista institucional. Então, nesse sentido, tanto um como o outro, para mim, poderiam ser técnicos muito, em teoria, né, gente, muito interessantes hoje para o Furacão, sem a necessidade, neste momento, de ir ao exterior e buscar um técnico português ou argentino. Então, neste momento, eu acho que qualquer um dos dois poderia ser interessante. Na minha opinião, o Thiago estaria um pouco mais à frente, em virtude de que não geraria essa polêmica toda da chegada, que pode comprometer também ali o ambiente do próprio Cuca, né? Claro que o presidente, o homem forte do futebol do Atlético, não está muito preocupado com essas questões, né? E até em virtude disso pode aliviar muito para o técnico, mas a pressão da torcida poderia sim cobrar um preço caro ali, e isso poderia interferir na adaptação do técnico ali e no comando do técnico no banco de reserva do Furacão. Nesse sentido, talvez o Thiago esteja um pouco mais à frente do Cuca, mas eu diria para vocês que tanto um nome como o outro, em teoria, poderia ser interessante assim, neste momento hoje, para o comando do banco de reservas dessa excelente equipe aí do Atlético Paranaense. Tá bom, gente? É isso.